Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia juntos, recebendo o conhecimento que o Roberto irá nos trazer e a leitura que a Guiomar irá nos fazer. Que possamos, de mente e coração abertos, assimilarmos, prestarmos atenção naquilo que será conveniente e também não conveniente para os nossos aprendizados e para aquilo que queremos colocar em prática, Senhor. Que Tu possas nos dar força, fé, coragem para aplicar aquilo que receberemos hoje. Obrigado por tudo, por esse dia de sol maravilhoso, que assim seja. Os espíritos em expiação na terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua existência no mal, e porque eram causa de problema para os bons. Foram expulsos porque um período para o meio de espíritos mais atrasados do que eles, trazendo em missão fazer progredir a esses últimos, pois já têm consigo a inteligência mais desenvolvida e as sementes do conhecimento, adquiridos nos mundos em que viveram. É esta a razão pela qual espíritos, cumprindo punições, se encarnam em meio de raças mais inteligentes, porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor, em vista de possuírem sensibilidades mais apuradas do que as raças primitivas, e que o senso moral é menos desenvolvido. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes, a lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Pronto? Boa noite. Os internautas também. Pedindo desculpas aí, porque o microfone estava aberto, né? O pessoal que escutou a brincadeira lá. Que a gente se diverte lá no TI. A gente só não se diverte quando vocês estão vendo. Primeiro eu queria dizer que quando eu cheguei aqui hoje, estava pensando em não fazer nenhuma maldade. Mas, infelizmente, né, Dona Lídia foi minha vítima de hoje, né, Dona Lídia? Não vou contar o que foi, né, quem estava aqui, o Sérgio sabe o que era, mas acabei cometendo uma maldadezinha irônica com ela e foi engraçado, mas faz parte desse tema. Transitória e maldade humana. Esse é um tema que, digamos assim, me faz pensar bastante, me faz deixar bem, me deixa, né, na verdade, bem consternado, bem triste muitas vezes, quando a gente assiste um noticiário, ou lê um jornal, lê uma revista, vê uma capa de revista na banca, no mercado, ou mesmo escuta uma notícia, ou mesmo tu está dirigindo e acaba vendo um acidente, acaba vendo alguma coisa que te choca profundamente. Eu não costumo me emocionar muito, mas tem alguns temas que acabam refletindo bastante no meu íntimo. Então, para nós começarmos, a leitura da Guiomar foi bem feliz, dizendo que nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde a felicidade em si, a felicidade plena, não vai existir, ou pelo menos não existe temporariamente nesse momento que nós vivemos, talvez existirá no futuro. Muitos espíritos que estão aqui, inclusive nós, muitos de nós, eu me incluo nessa, somos rebeldes, talvez viemos de outros planetas. Quem está aqui acredite, né, em reencarnação, acredite também em vida em outros planetas, em outros mundos.
podemos ser considerados ETs, se for usar o termo científico da palavra, mas se estamos aqui, estamos por algum motivo. E talvez um motivo desse seja justamente para superarmos essa transitória maldade. Lá no Livro dos Espíritos também fala que nós fomos criados puros, né? Fomos criados espíritos puros e ignorantes. A maldade, então, não foi impregnada na nossa criação, vamos dizer assim. Ela foi sendo adquirida durante nosso processo evolutivo. Ou seja, nosso processo de hominídeo aqui nesse planeta, acabamos adquirindo algum conhecimento que, com aquele conhecimento, aliado ao orgulho, ao egoísmo e a outros tantos vícios, acabaram, digamos assim, culminando num sentimento um pouco mais pesado dentro de nós. Um sentimento em que nós gostaríamos de não ter, mas que acabamos tendo no nosso dia a dia, na nossa vida. Então vamos lá. Falando em Livro dos Espíritos, pergunta 932. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Acredito que vocês já ouviram falar nessa pergunta. O professor Clóvis Nunes usa bastante nas palestras dele. Justamente por quê? Alguém sabe, já pensou, parou para pensar nisso, ou lembra disso? Por que os maus sempre exercem uma maior influência, um maior poder sobre os bons? A resposta: pela fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Ou seja, enquanto prevalecer o mal e os bons ficarem quietos, o mal sempre vai existir. Embora em alguns lugares possamos ter um pouco de felicidade, possamos ter um pouco de alegria, mas no geral, no planeta Terra, de forma geral, sempre o mal ainda irá prevalecer. Enquanto alguns bons, ou poucos ou muitos, que estão escondidos na sua timidez, estão escondidos na sua falta de atitude, na sua falta de vontade, na sua falta de esforço, muitas vezes, ou até mesmo têm atitude, mas não querem botar para fora seus pensamentos. Tem todas essas questões que a gente tem que avaliar e tem que pensar. Vamos lá. Então, continuando aqui, tem uma frase de um filósofo hindu: o mundo é a sede do orgulho, não construa sua casa sobre ele. Por que essa frase está aqui? Porque talvez, em algum momento dessa evolução, de quando fomos criados como espíritos puros e ignorantes, em algum momento o orgulho começou a fazer parte de nossa vida. Um sentimento um pouco mais emocional, não tão racional, talvez não tão ativo, mas um pouco mais racional, e aliado ao egoísmo e a outros tantos vícios e paixões e virtudes que ainda existem em nós em forma de excesso, acabou fazendo parte disso. E aqui esse filósofo ele foi muito feliz, dizendo que esse mundo ainda é a sede desse orgulho. Então, para nós não ficarmos aqui, não digo ficarmos, reencarnarmos, etc., mas sim evoluirmos, não ficarmos estagnados, fazermos esse planeta evoluir também, nós não podemos construir a nossa casa em cima desse orgulho. Nós temos que realmente mostrar, botar para fora alguma coisa de bom, alguma coisa muito melhor que tem dentro de nós. E o orgulho, é um verme que corrói o nosso íntimo. Acredito que talvez seja um pouco pesado, mas é uma coisa que eu sempre penso. E aí ele acaba gerando em nós alguns lixos emocionais, que acabamos acumulando e acaba se revertendo nas nossas pequenas maldades no nosso dia a dia. A gente vai ver que tem muito mais coisas sobre a maldade, vamos falar a maldade de uma maneira geral, mas no final a gente vai dar falar um pouquinho mais sobre essa maldade pessoal que nós temos. Então, aproveitando, alguns filósofos, alguns pensadores acabaram pensando sobre isso. Talvez lá atrás, talvez atualmente alguns ainda pensem, talvez o conhecimento deles não seja conhecido agora, vai ser conhecido daqui a algum tempo ainda, mas a gente tem aqui Mahatma Gandhi, e esse texto aqui eu recebi por e-mail da doutora Suzuko, lá de São Paulo, O que destrói o ser humano. Na verdade, ele estava no final de um e-mail dela,
eu achei bem interessante para essa palestra. Confesso que eu tinha pensado em outra coisa para essa palestra, mas quando eu vi esse texto eu resolvi mudar. E acho que vai ser legal. Então, o que destrói o ser humano? Né? Vamos pensar assim, o que nos faz mostrar aquilo que nós temos de pior muitas vezes, aquilo que nós realmente somos no nosso íntimo, aquilo que nós realmente pensamos, aquilo que nós realmente estamos passando nesse momento, nesse planeta. O espírito, né? Vamos falar de espírito dessa forma. Não vamos esquecer as bases psíquicas que nós temos, que nós viemos, que essas são outras travas, mas o espírito em si. Aquilo que realmente nós pensamos, aquilo que realmente nós colocamos para fora, aquilo que realmente nós não temos moral ainda para batalhar e lutar. Então nós vamos começar aqui que um dos primeiros ali princípios que ele fala, política sem princípios. E aí vai ter algumas imagens um pouquinho fortes aí, falando já dessa maldade global. Então, falando em política sem princípios, a gente pode citar aí várias coisas, né? Governos corruptos, más políticas sociais, políticas de distribuição de renda de forma errada. Aqui a gente tem alguns exemplos na África, tá? Essas são tudo fotos do continente africano. Desnutrição, larvas, né? Miséria, pobreza, tudo isso ainda existe. Talvez não é a nossa realidade aqui, talvez a nossa realidade é bem diferente. E muitos de nós acabamos reclamando pela realidade que temos, porque nós não conseguimos comprar um carro novo, porque nós não conseguimos ter um emprego bom, porque nós não conseguimos ter um salário bom, enquanto tem pessoas, milhares, milhões de pessoas ainda passando por isso. Talvez bilhões. Né? Somos 7 bilhões hoje no planeta. Imagina quantos bilhões não estão nessa situação, ou perto disso. E a gente não para pensar. Então, continuando, falar um pouquinho agora sobre alguns males da história, só do século XX para cá, tá? Vamos esquecer o que passou lá para trás, porque aí a gente é muito mais profundo no negócio. Então, aqui a gente tem na Namíbia, no começo do século XX, um dos primeiros genocídios da história do século XX. Foi um genocídio realizado pelo povo alemão, né, pelo governo alemão, quando eles dominavam uma certa parte da África, no caso aqui é a Namíbia. Isso aqui tem um documentário, se eu não me engano, do Globo Repórter, que vocês podem pesquisar na internet, que vocês vão achar mais informações interessantes. Então, nessa época, eles dizimaram, os alemães, né, dizimaram 70% de 2 etnias que existiam na Namíbia, então praticamente deixaram de existir, né, foram substituídas pela raça alemã. Isso lá, ó, em 1904, antes da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra Mundial. 42,5% de mulheres e crianças, desses 70 aqui que foram dizimados, morreram em campos de concentração, os primeiros campos de concentração do século XX. Então dá para imaginar que foi a primeira fábrica de horrores, o primeiro teste da maldade que os homens podem causar a outros homens, a outras pessoas. Aqui nós vamos ter o antigo Império Otomano, a atual Turquia. Dá para entender, porque algumas coisas acontecem na Turquia, né? Alguns atentados, alguns conflitos, algumas guerras ainda que acabam tendo lá entre os povos, entre as etnias deles. O que foi isso aqui? Foi o genocídio do povo armênio. Então, nessa época, a Armênia, a Turquia e vários outros países que hoje existem eram todos o Império Otomano. Isso também, ó, foi no começo da Segunda Guerra Mundial até 1977. Aproximadamente 1,5 milhões de armênios foram exterminados, possivelmente exterminados nesse período. Tá, imagina, 1,5 milhões de pessoas, é a cidade de Curitiba inteira. Foi o segundo genocídio mais estudado na história, depois do Holocausto Judeu. E, consequentemente, foi a destruição cultural e moral do povo armênio. Então, eles tiveram que se mudar para outro local, foram escorraçados, quem sobrou, tiveram que reconstruir toda a sua identidade cultural que existia junto daquele Império Otomano, junto daquele reinado que existia. Então, vocês param para pensar, né? Imagina, tu destruir uma cultura inteira, deixar só alguns. Olha só
é a capacidade que nós temos de pensar em fazer isso. Mas vamos lá. Então aqui tem mais um exemplo, né, de como eles matavam os armênios, eram enforcados em praças públicas, alguns eram queimados vivos, alguns eram deixados para morrer de fome no deserto. Não no deserto, né, mas nos locais mais afastados da civilização. Crianças, jovens, velhos, mulheres. Era bem complicado. Aqui a gente tem mais um outro... Vamos ter aqui mais um outro episódio da nossa história negra do século XX. Temos aqui uma montanha, né, uma pirâmide de caveiras e ossos. Talvez vocês já ouviram falar, a Angelina Jolie, ela costuma visitar bastante o Camboja, acredito até que adotou algumas crianças como seus filhos. E ela lutava por isso aqui também, para tentar terminar com isso aqui. Ou pelo menos para reconhecer os crimes que aconteceram nessa época. Então esse aqui foi o genocídio cambodjano, de 1975 a 1979. Então foram 4 anos, aproximadamente 2 milhões de pessoas exterminadas, 25% da população na época. Isso tudo da cabeça de um ditador com seu exército sanguinário. Por quê? Poder, né? Por falta de princípios éticos, morais, etc. Mas aconteceu. E faz parte da nossa história. Esse aqui também. Esse aqui até é um pouco mais complicado, porque vocês veem, né? As pessoas passando fome, tiveram os mesmos problemas, tá? Foram mortas por enforcamento, fuzilamento, fome, campo de concentração, câmara de gás, tudo que vocês imaginarem, afogamentos. Esse aqui era um típico caso de esse genocídio, esse holocausto, na verdade, né? Foi o holocausto ucraniano. Os métodos de tortura foram, digamos assim, pouco diferentes dos outros que aconteceram. Esse aqui foi um genocídio realizado pelo governo de Stalin, governo russo, né, na época, antiga União Soviética. Então hoje vocês entendem, porque no ano passado, até começo desse ano, tinha aquele conflito entre a Ucrânia e a Crimeia e a Rússia. Né, dá para entender, olhando a história, dá para nós entendermos algumas coisas que acontecem. Eu lembro ter lido o livro Exilados da Capela, e lá em 1951, Edgar Armond já falava sobre os conflitos no Oriente Médio e as suas origens lá atrás, né, nas raças adâmicas. E 60, 70 anos depois, nós percebemos que esses conflitos ainda continuam. São conflitos milenares, né, e que ainda estão aí enraigados no nosso íntimo. Talvez lá as pessoas não entendam a reencarnação, talvez não saibam que se eu matar um palestino, amanhã eu posso vir palestino e vou estar matando um israelita, ou um judeu. Né? São coisas que as pessoas não param para pensar. Eu paro para pensar muito, né, dessa forma. Por isso que às vezes até fico um pouco triste, fico um pouco abalado, mas é uma coisa que realmente impacta bastante. Então, de 1932 a 1933, em um ano, tá? Isso aqui são dados de um ano. Tem mais aqui uma imagenzinha de como eles eram colocados e mortos. Existiam as valas comuns e tudo, etc. Então, foram 30 milhões de pessoas atingidas pela fome naquela época, só na região da Ucrânia, onde atualmente é a Ucrânia, né, que era anexada à União Soviética, de 5 a 6 milhões de mortes. Então, pela quantidade de mortes, né, dá para equivaler ao Holocausto judeu. Que a gente não vai falar aqui hoje, porque isso também já é um assunto tão enraizado na nossa história que talvez não valha a pena lembrar disso. Então nós vamos ter aqui agora em 2015, talvez a foto que mais impactou, né, não sei na opinião de vocês, mas pelo menos para mim, quando eu olhei essa foto numa revista, numa banca de revistas, uma revista semanal, eu vi aqui o meu sobrinho, né, 2 anos, bem parecido, ele assim de costas, moreninho, cabelinho curto, uma criança morta na praia. Isso aqui se refere-se ao quê? Ao que nós estamos vivendo atualmente. Ao êxodo, né, vamos chamar assim, dos sírios
que pagam, né, para atravessar para a Europa e acabam morrendo no mar, muitas vezes sem segurança, sem nada. E aqui a gente vê uma criança de 2 anos apenas, que foi levada, foi deixada, e infelizmente, está aí. Não vou falar mais nada, né? Então isso, para vocês verem que a política sem princípios, o que ela causa? Né? Ela causa tudo isso. Talvez em nossas vidas, aqui na nossa região, nós não tenhamos isso. Mas talvez a nossa política sem princípios, né, a nossa política íntima sem princípios, talvez cause reações e sensações parecidas com essas, mas sem a mesma, digamos assim, sem a mesma visão horrível, horrorosa. Aqui tem mais uma foto dele, né, de outro ângulo. Tinha até mais fotos, mas aí só para não ficar pensando muito nisso também. Mas gostaria que vocês levassem essas imagens na cabeça, para vocês lembrarem lá na frente, né? Fora isso, se a gente for analisar, a gente ainda tem uma guerra civil no país. O professor Clóvis Nunes ele fala muito sobre isso. Ele tem o projeto dele, Paz pela Paz, sobre desarmamento. E só em 2014, 2013, 2014, foram mortas 56 mil pessoas assassinadas no Brasil com armas de fogo. Isso é muito maior do que muito conflito que está acontecendo hoje no planeta Terra. E aqui no Brasil, uma informação que nós acabamos não usando, não nos atentando. E assim como tem essa guerra civil silenciosa, também já teve a ditadura, né? Teve os anos de chumbo da América do Sul, uma coisa muito sangrenta. Eu visitei alguns países, alguns memoriais, e tu observa que eles preservam a história justamente para não esquecer do que aconteceu. A gente viu isso no Chile, viu isso na Argentina, viu isso no Uruguai. E aqui no Brasil a gente esquece disso. A gente esquece que nós praticamente dizimamos a população masculina do Paraguai, que até hoje, depois de talvez 100 e poucos anos aí, eles não conseguiram nem repor parte dessa população. Por quê? Porque nós brasileiros, naquela guerra, nós íamos e furávamos os ventres das grávidas, matávamos as mulheres, matávamos os homens. Então não sobrava muita coisa. Então nós também fizemos coisas erradas. Talvez hoje, né, nós prefiramos esquecer para não sofrer, para não lembrar do passado, porque nós vivemos o hoje, nós não vivemos o ontem nem vivemos o futuro. Essa é a atmosfera do nosso país. Mas também participamos dessas políticas sem princípios. E nem vou falar de outras, né, de desigualdades sociais que nós temos. Então, vamos para frente. Mais um dos problemas que o ser humano enfrenta, prazer sem compromisso. Então a gente tem hoje a questão da sensualidade. A questão da sensualidade está muito forte. A gente nem chegou no verão ainda, e a gente liga a televisão, nós ligamos a televisão, e nós vimos verão passar, verão voltar. Verão passar, verão voltar. Né? Então por aí a gente já começa. A gente já começa a pensar como é que vai ser o futuro dos nossos filhos. Nós não tínhamos talvez esse tanto acesso a essa sensualidade, pelo menos eu não tinha na minha época, né? Se tinha era de forma escondida, alguma coisa nesse sentido, mas não aberto como está acontecendo hoje em dia. E aí hoje em dia a gente tem prazer sem compromisso, nós temos aí aplicativos de relacionamentos, né? Tu baixa um aplicativo, tu vai lá, escolhe a pessoa, vai lá, se relaciona com ela, e daí? E depois? A carga energética que ficou naquilo ali, a carga emocional, muitas vezes, a expectativa tua, a expectativa da pessoa. São coisas que talvez as pessoas gostem de levar para as suas vidas, mas eu penso um pouco diferente disso. Então, falando ainda do prazer sem compromisso, podemos citar aqui também aquilo que o Fábio falou na semana passada sobre o amor, né, que ele falou para o filho dele. Antes de dizer eu te amo, né, para tua namorada, pensa se tu vai querer daqui a 30, 40 anos também falar isso para ela. Que é uma coisa que eu penso bastante, né? Se tu está hoje com uma pessoa, como é que ela vai ser daqui a 30, 40 anos? Ela ainda vai te atrair de alguma forma? Né? Se hoje a gente pensar só na maneira física, é um pouco complicado. Então a gente tem que pensar de uma maneira um pouquinho diferenciada.
Podemos também citar o amor condicional, que o Carrilho citou na palestra dele, O Excesso de Tudo, né, recentemente, que fala que o amor ele não pode ser condicionado. Então, o prazer aqui também não deveria ser condicionado, se a gente fosse analisar. Mas são coisas para pensar, né? Vocês podem ir lá assistir a palestra deles, que vai ser legal. Vai ser bom. Temos também desejos consumistas. Temos a gula, né, nesse prazer desmedido, que acaba nos fazendo mal. É uma maldade mais interna do que uma maldade, digamos assim, global, mas é uma maldade interna com o nosso corpo. Aprendemos aí no domingo, né, como cuidar do nosso corpo. Então é mais um exemplo, né? Podemos cuidar da nossa alimentação. O próprio André falou sobre isso também numa palestra dele. Sobre drogas, muitas vezes a gente busca um prazer temporário, uma fuga para os nossos problemas, e muitas vezes o problema está dentro de nós. E nós acabamos não encontrando essa resposta. Mas encontramos a fuga, encontramos a fuga, encontramos a fuga, encontramos a fuga. E aí? E o nosso compromisso? Fica onde? Eu deixo em casa? Né? Eu deixo com a babá para poder vir? Ou deixo na salinha das crianças? Tem tudo isso. Estou brincando, tá? Desculpa. Fui longe. Minha ironia é maldosa. Então, o pessoal que me conhece já sabe. Vamos lá. Continuando aí. Riqueza sem trabalho. Então, quantos exemplos nós temos hoje em dia, né, de enriquecimento ilícito? Nós temos aí contas na Suíça. Né? Esses dias eu estava comendo um chocolate suíço e estava pensando, né, o pessoal que comendo esse chocolate suíço aqui, imagina os milhões do pessoal que tem na Suíça, né? Quanto chocolate não dá para comprar com aquilo? Nós temos também um sonho de riqueza, muitas vezes sem esforço, um sonho de ganhar na Mega Sena, sem nunca jogar, um sonho de querer um salário melhor, sem merecer, sem se esforçar, sem querer trabalhar, facilidades que a vida nos dá, que nós acabamos nos aproveitando. Cito para vocês porque eu trabalho em uma empresa pública, então facilidades há, né? Nós temos várias facilidades para ter algum tipo de enriquecimento, algum tipo de vantagem em alguma situação. E digo para vocês que às vezes é complicado. É complicado. Às vezes tu vê alguém fazer, tu sabe, tu conhece, e é complicado lidar com essas situações. Mas riqueza sem trabalho também é um problema que causa maldade humana. Nós vamos ter aí a sabedoria sem caráter. Sabedoria que, nesse caso, deixa eu ver o que eu anotei aqui para falar para vocês. Seria nós utilizarmos a nossa inteligência, né, seja ela racional, ativa, emocional, como nós aprendemos aqui, de forma errada. De forma a fazer manipulações, a criar situações, a tomar atitudes equivocadas, que acabam queimando, né? Queimando o nosso planeta, queimando o nosso mundo, nosso eu, e acabamos utilizando essa inteligência de forma errada, e justamente para o mal. Negócios sem moral. Eu não preciso nem falar nada sobre essa imagem, né? Ia comentar aqui que são sobre a questão dos laboratórios farmacêuticos, a criação de doenças inventadas. Mas aí vocês podem entrar lá no YouTube e assistir a palestra do Zé Araújo sobre esse tema que ele deu no terceiro Fore Blue. Aí vocês aproveitam também, prestigiam, né, a palestra dele, tem um conhecimento um pouquinho melhorado sobre esse tema. Mas negócio sem moral está dentro dessa situação. Essa questão de tu inventar uma doença, criar um remédio para poder ganhar dinheiro em cima, adoecer a população, nada mais é que a maldade humana. Se isso vai passar um dia, esperamos que sim. Mas se os bons não se levantarem, sabemos que não. Temos aí a ciência sem humanidade. E aí eu cito para vocês uma frase de Albert Einstein, que tem a ver com o Livro dos Espíritos também, aquela primeira questão. Saiba que o mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Albert Einstein. Um dos cientistas que ajudou a desenvolver isso aqui. Talvez o maior, digamos assim,
maior ponto, né, o maior clímax da maldade humana que já existiu. Foi de soltar uma bomba atômica, nuclear, em cima de 2 cidades e dizimar milhares de pessoas. Pessoas que morreram instantaneamente, com suas peles queimadas, com seu corpo queimado, tiveram uma dor lacinante na hora da morte, uma tortura, de outra forma. Não aquela de afogamento, não aquela do pau de arara, não aquela de outra situação. Mas aconteceu. Né? Acontece hoje em dia, tem pessoas com 70, 80 anos daquela época, que teve uma entrevista, teve uma reportagem recentemente no Fantástico que falou sobre isso. Pessoas que sofrem até hoje com a radiação, os problemas que tiveram, gerou câncer, gerou uma série de outros problemas em seu... Fora o problema moral delas mesmo, né? O problema com a imagem delas. São coisas que tem que parar para pensar, Então a ciência, aí em 50, 60, 70 anos talvez, nunca se desenvolveu tanto. Né? Hoje nós temos telefones inteligentes, smartphones, hoje nós temos internet, hoje nós estamos conectados ao mundo inteiro. A notícia saiu lá no Japão, nós já estamos sabendo aqui. Então a tecnologia está aí, a ciência está aí, mas está para o bem. Se nós não soubermos usar, estaremos novamente cometendo este equívoco histórico, moral e humano. Oração sem caridade. Isso também é uma coisa que me impacta bastante, tá? Quando eu não cheguei a ver nenhum vídeo desse, só vi as imagens, alguma coisa na TV e tal, mas é uma coisa absurda, tá? Você usar a tua crença religiosa, né, digamos assim, o momento que seria da tua oração, da tua vontade de melhoria, da tua doutrina moral para impor, para desejar que o outro também pense igual a você. E aí a gente cai naquela falsa moral religiosa, que a gente briga tanto aqui dentro, né? Briga tanto para o palestrante que está aqui na frente falar aquilo que vivencia, aquilo que tenta lutar, que tenta vencer a si mesmo, e aquilo que vocês também estão fazendo aqui. Cada dia que vocês vêm aqui, talvez vocês aprendam um pouquinho mais, talvez tenham dias que não entre nada na cabeça, mas essa é a doutrina moral, essa é uma doutrina moral que está sendo colocada para vocês. É uma doutrina moral que é baseada no cristianismo, que se a gente for olhar na história, também trouxe vários outros problemas, né? Teve vários outros conflitos. Temos aí a Inquisição, temos aí as Cruzadas, temos aí a perseguição dos cristãos no século I, II e III depois de Cristo. E aí paramos para pensar, vale a pena ter uma moral religiosa dessa? Vale a pena, muitas vezes, estar aqui sentado e ficar pensando coisas erradas, ficar fazendo coisas erradas e tentar e não se esforçar para ter uma moral religiosa? E aí fazemos vista grossa para essas situações e para muitas situações do nosso dia a dia. Pois é, essa aqui era a última parte do pensamento do Gandhi, então vou parar de impactar vocês aí, porque acho que agora vamos se divertir agora, né? Vamos para a parte legal da palestra, quase no final. Então, uma frase que eu queria trazer para vocês, tem uma fotinho, né? Antes, vou explicar. Muitos dos conflitos que acontecem hoje em dia podem ser considerados de raça, credo, crença, opção sexual. Muitas das maldades que nós cometemos, que nós vivenciamos, está dentro disso aí. E aí trecho de uma música, né? Gosto bastante de música, o pessoal aí já sabe. Charlie Brown Jr. O homem quando está em paz, ou um homem quando não está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, se nós formos parar para pensar que quando nós estamos bem conosco mesmo, não importa o nosso grupo de inteligência, se é mais agitado, se é mais calmo, se é mais emocional, importa o nosso equilíbrio interior, o nosso eu, a nossa vontade de nos autoconhecermos e a nossa vontade de estarmos em paz conosco, que ela se irradie para o nosso ambiente familiar, para o nosso ambiente de trabalho,
para mim, muitas vezes é difícil ficar em paz, embora eu sempre fique buscando a paz. Né? Eu vivo, muitas vezes, em alguns conflitos. E isso acaba me tirando um pouco do sério, às vezes. Às vezes as pessoas... sou grosso, sou estúpido, sou ríspido. Né? Não aparenta, mas acabo fazendo. Justamente por isso, porque muitas vezes eu não consigo estar em paz. E aí eu acabo querendo a guerra. E alguns já querem mais guerra do que a paz. Então a gente tem que parar para pensar nessas coisas. Vamos lá, tem aqui um videozinho. Lothar, dá para soltar o som aí? Videozinho para passar para vocês aí sobre como consertar o mundo. Posso mandar? Lothar? Vou mandar. Opa. Consertando o mundo. Um cientista vivia em seu laboratório buscando meios de resolver os problemas do mundo. Certo dia, seu filho entrou em seu laboratório e o pai não conseguiu retirá-lo de lá. Para distrair o filho, o pai recortou de uma revista um mapa do mundo em várias partes, dando ao filho como um quebra-cabeça para montar. O pai pensou: como ele ainda é pequeno, levará horas e horas montando o mapa e não me incomodará. Pouco tempo depois, o filho avisou ao pai que o quebra-cabeça já estava montado. O pai, admirado, perguntou-lhe então como ele havia feito aquela proeza, mesmo sem conhecer o mapa. O menino lhe respondeu: foi simples. Quando o senhor recortava o papel da revista, eu vi que do outro lado havia a foto de um homem. Então eu pensei: se eu consertar o homem, eu conserto o mundo. Não era para ter ido aí ainda. Deixa eu voltar aqui. Surpresa. Então, né, se nós consertarmos o homem nós, tá? O homem nós, não o homem que está do lado de vocês, não o Robson, né? Não quero consertar o Robson, quero consertar eu, para que o meu exemplo sirva para o Robson. Tem que pensar nisso. Quero que o Robson se conserte para que o exemplo dele sirva para mim. É isso que nós temos que pensar. Então, uma criança, né, esse é um videozinho meio bobinho, assim, mas é uma história já antiga, eu já tinha visto ela algum tempo atrás. Muito interessante para a gente levar para a nossa vida, para a nossa semana. Fora isso, queria agora passar para a partezinha do final aí. Então, eu queria perguntar para vocês, né, por onde é que nós vamos começar? O que nós vamos começar a consertar nesse mundo? O que nós vamos começar a consertar da maldade humana que existe aqui? Que existe em nós, que existe no planeta, que existe nas sociedades, que existe nos países. E como dizia John Lennon, ele imaginava um mundo sem fronteiras, imaginava os povos vivendo em paz, né? Paz entre si, paz entre os homens. Talvez algum dia nós cheguemos lá. Está faltando alguns aí, que foi um pouquinho antes de começar a palestra, então quem não se viu aqui, por favor, se imagine aqui, certo? E aqui, então, por onde nós vamos começar? Como é que nós vamos fazer isso? É um compromisso que eu queria que vocês assumissem hoje, nós começássemos a mudar nosso eu, nossas atitudes, a nossa vontade, nosso esforço. E aqui a gente tem algumas coisinhas para a gente começar a pensar. Para vocês começarem a pensar, eu começar a pensar, e todas as pessoas que estiverem na internet assistirem depois também começarem a pensar. Preguiça moral. Muitas vezes nós temos preguiça moral de encarar, vamos dizer assim, o espelho. Né? Se eu acordo de manhã e me encaro no espelho, escovando os dentes, lavando meu rosto, penteando meu cabelo, que é uma coisa natural, por que eu não posso fazer isso também olhando para o meu espelho íntimo? Por que eu não posso ver o que eu faço de errado, a atitude que eu tenho
com meu filho, com a minha filha, com a minha companheira, com o meu companheiro, no meu ambiente de trabalho, com a minha irmã, com o meu irmão. Por que eu não posso ver isso? Por que eu não consigo olhar isso? Eu não quero? Eu não posso? Eu não devo? Ou eu tenho preguiça moral? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Tá? É uma coisa que é inerente. Mesmo aqueles que não conseguem pensar muito, conseguem parar algum segundinho do dia ou da semana mesmo para fazer uma reflexão, para decidir se querem mudar suas vidas, se querem ficar como estão, se querem estagnar. Eu digo para vocês que eu não quero ir para frente. Quando eu vejo que eu estou estagnado, poxa, eu penso, meu cara, pô, tu aprendeu tanto, tu ganhou tanto, e agora tu está aí parado, pô, tira a bunda da cadeira, vai fazer alguma coisa. A gente usa esse termo no mundo corporativo, TBC. Então vamos tirar a bunda da cadeira, vamos fazer alguma coisa, vamos pensar, vamos encarar aquela pessoa do espelho como realmente alguém que merece ser ajudado, como alguém que realmente merece ir para frente. Isso era preguiça moral. E aí essas nossas pequenas maldades são aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Vou citar uma só para vocês. Como pode ser maldoso o pensamento humano? Vamos supor que eu, Roberto, convido o Robson, meu amigo, para nós irmos ao cinema. Mas eu não tenho nada com o Robson. Eu tenho a amizade dele, gosto dele como pessoa e tal. Mas se alguém ver eu e o Robson no cinema, sozinhos, as pessoas já vão pensar coisas erradas. Pode ser eu e a Guiomar. Posso convidar a Guiomar. Ah, Guiomar, vamos tomar um café. Posso convidá-la para tomar um café. E a mesma situação. Pode ter um pensamento maldoso de outra pessoa. Ah, o Roberto e a Guiomar, assim e tal. Isso a gente pensa. Nós pensamos, vocês pensam, eu penso, outras pessoas pensam. Gostaria de ir no cinema contigo, Robson. Vamos marcar. James Bond? Só combinar o dia. Sabadão, então? Tá, para descontrair, pessoal. Mas é uma coisa que existe, que nós pensamos. Entra lá naquela questão da maldade, da sensualidade e tudo, O bullying. Nós praticamos bullying. Muitas vezes sem querer, muitas vezes tirando sarro de alguém, falando um apelido, ou pela internet mesmo. Teve agora, recentemente, não lembro se foi começo do ano ou final do ano passado, o caso das meninas que as fotos caíram na internet e acabaram se suicidando. Foi um bullying digital. Talvez isso não ia existir se não existisse a internet, se não tivesse conhecimento, se não tivesse tecnologia, se não tivesse a maldade. Então são coisas para nós pensarmos. As nossas vingancinhas diárias, nossas manipulações, nosso desejar o mal dos outros. Se a pessoa está indo bem, se a pessoa comprou um carro novo, comprou uma casa nova, a gente tem inveja. Nós pensamos mal, o cara tá roubando, o cara tá não sei o quê. Então, passa pela nossa cabeça. Eu vejo isso em conversas, vejo isso em outras situações. No trânsito, muitas vezes nós não damos a vez, muitas vezes nós acabamos fazendo pequenas maldadezinhas no trânsito, para citar um exemplo aqui mais grave da nossa cidade. E em casa mesmo. Em casa, muitas vezes, nós somos bonzinhos fora de casa, mas somos carrascos dentro de casa. Então, são coisas que nós temos que pensar também. E, finalizando o nosso compromisso aí, ativismo. Ativismo íntimo. Não é aquele ativismo de tu se filiar a um partido político, a uma crença religiosa, a um projeto social. Eu gosto de animais, eu vou me filiar a uma ONG de animais. Eu gosto da natureza, eu vou me filiar ao Greenpeace. Não. Aqui eu queria propor para vocês se filiarem ao ativismo que tem que ter dentro de vocês. O ativismo, a força de vontade, o esforço, para botar tudo o resto para fora, botar a preguiça moral para fora, fazer análise das nossas pequenas maldades e da nossa correção moral. É difícil, Eu passo por isso também, passo. Todos os que estão aqui, todos que sobem aqui, todos que estão ali dando passe, todos que estão aí sentados, todos que estão vivendo nesse planeta passam por isso. Nossos conflitos, nossas angústias, tudo isso faz parte do ser humano, assim como faz parte da maldade. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Esse compromisso. A gente lutar
Primeiro, pela nossa melhora íntima, e quando realmente nós estivermos bem, nós começamos a lutar por outras causas. Seja vir trabalhar no centro espírita, seja ajudar numa ONG de animais, seja entrar num barco do Greenpeace, seja se filiar a um partido político para fazer uma política diferente para um país. Então são coisas que gostaria que vocês pensassem. Tudo nesse tema, né, da transitória maldade humana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então aqui tem mais uma frasezinha, que tudo que eu falei pode ser teoria. Mas se não tiver isso aqui, um grama de ação, tem uma pessoa que gostou bastante dessa imagem aqui, quando eu mandei para ela, eu acredito que ela gostou, né? E também me ajudou bastante a estudar para essa palestra, né? Algumas coisas que a gente conversou, acabou culminando nisso aqui. Mas não adianta nada, tudo que eu falei aqui, se vocês não tiverem isso aqui. Mesmo aqueles que são paradões, aqueles que são mais emocionais, eles conseguem botar para fora. Só depende de quem? De nós. Certo? Então, meu muito obrigado. Uma boa semana aí e um resto de mês. Valeu. Parabéns, Roberto. Obrigado. Então, vamos ouvir aqui agora a oração final do Roberto. Silenciar nossa mente e esperar o passe. Papai do céu, que possamos levar em nossas mentes e nossos corações um pouco dos ensinamentos dessa noite, um pouco da vontade, do esforço, de nos melhorarmos, de crescermos, de seguirmos em frente. Que possamos deixar para trás aquilo que fizemos de errado e possamos começar a fazer tudo de novo, de uma maneira diferente, de uma maneira do bem, com muito amor, amor incondicional e muita luz em nossos caminhos. Que possamos todos agora aguardar para a segunda parte dos trabalhos de hoje e possamos ter realmente uma excelente semana. Que assim seja.